Queridos, paz e graça a todos. Como é bom estar aqui para gravar mais uma pré-aula. Hoje estamos encerrando o trimestre, chegando ao final de mais uma revista maravilhosa que o Elinaldo Renovato nos proporcionou durante esse segundo trimestre. Hoje nós vamos falar da lição número 13. E eu queria te perguntar, será que você realmente conhece Jesus? Será que você já estudou o modelo do caráter de Jesus? É sobre isso que nós vamos falar. Eu vou dar um break rapidinho para você pegar papel, caneta e alinhar a sua Bíblia para que nós possamos comentar sobre esse assunto. Muito bem, meus amados e amadas, é bom estar aqui com vocês. Eu quero iniciar mandando um grande abraço às pessoas que sempre compartilham a lição, que se inscrevem no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Quando você se inscreve no nosso canal, automaticamente você recebe o link da lição que é postado. Nós estamos postando sempre lição com uma semana de antecedência para você estudar e rever alguns vídeos e comparar. Quero mandar um grande abraço a todas as pessoas que esteve conosco nesse trimestre, nesse segundo trimestre, sobre essa revista maravilhosa que fala sobre o caráter cristão e deixar aqui a minha gratidão a vocês. Hoje nós estamos iniciando a lição de número 13, já no término desse trimestre, e essa lição número 13 fala Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, o capítulo 1 ao 18, 21, 23, 16 e 17. 3, 16 e 17. Eu queria que você lesse para você entender do que nós vamos falar, um pouquinho do que nós vamos abordar nesse tema. Quero pedir perdão aos senhores, eu estou na minha sala de improviso, trocando iluminação, vamos colocar um banner aqui atrás, no novo trimestre já mandamos fazer o banner, então tem muita coisa para ser feita. Essa aqui é a minha sala, quebraram meu vidro aqui, porque também uso essa sala para outras reuniões de escola bíblica dominical, mas já mandei consertar. No próximo trimestre, quem sabe já voltamos com sala nova. Não garanto, só Deus sabe, serralheiro e banner, você sabe como o trabalho é difícil, mas estamos trabalhando, então nos perdoe pela iluminação, mas vai dar certo. Hoje, lição de número 13, eu queria que você pegasse papel, caneta, você já pegou sua Bíblia, e eu vou deixar abaixo o copia e cola para você levar para a sua sala de aula, para você anexar seu pensamento. Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo. É o encerramento desse trimestre e não existe ninguém melhor para você falar sobre caráter do que o próprio Yeshua HaMashiach. Então eu queria que você prestasse bem atenção. A introdução da nossa revista, ela é interessante, que ela diz o seguinte, ela vai iniciar falando que nós refletiremos a respeito de Jesus, o homem de caráter perfeito. Eu queria que nessa introdução você abrisse comigo o texto de João, capítulo 1, e o versículo 1 e 2, depois o 14, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí lá no versículo 14 ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Você deve entender, você como professor já estudou sobre esse texto, eu vou falar pouco sobre esse texto, não vou me ater a esse texto, mas deve ficar claro aqui nessa lição que nós estaremos estudando o lado de Cristo. O lado de Cristo é somente o lado humano de Cristo. É impossível você estudar o lado espiritual. Eu vou explicar isso aqui para você entender. Nós podemos estudar a pessoa de Cristo e não estudar Deus, porque o próprio Deus aqui encarnado, o verbo encarnado entre nós, é impossível você estudar, porque nós não temos um parâmetro espiritual para entender, para estudar a pessoa espiritual de Cristo. Sobre isso que eu quero que você entenda nesse início. Então nós vamos estudar o lado humano de Cristo. E parte do que nós temos aqui no espiritual do Mestre. Nós vamos dar parte do que nós temos, do que nós vimos na própria Bíblia de Jesus. Você deve entender que é necessário e nós precisamos entender que nem tudo pode ser explicado. Isso é interessante, querido. Por quê? Porque nós estamos falando de alguém que teve parte humana e parte divina. A parte humana nós podemos compreender, agora a parte divina é muito difícil. Então você tem um lado humano e um lado espiritual em um único ser. Então como nós podemos explicar aqui o que ainda nós não vivemos? O que ainda nós não chegamos para algo, quando nós falamos aqui da área espiritual, falamos sobre o corpo glorificado. É isso que nós devemos abordar aqui nesse tema. Nós ficaremos aqui então somente com a parte humana, que é compreensível, e estudaremos
o que temos sobre a parte divina do Filho de Adonai, do Filho de Deus, sobre o que ele fez, como ele fez, a quem ele curou, e isso aqui é nítido na Bíblia, que é a parte celestial, a manifestação de Deus entre o seu povo, é sobre isso que nós vamos falar. Tem gente que vai colocar muita coisa nessa aula e vai querer entrar no que nós chamamos aqui de infralapsarianismo e supralapsarianismo dentro da mente de Deus para explicar algumas coisas que não são explicáveis ao homem natural. Isso aqui é lógico. Então entenda isso nesse início de aula. O tópico de número 1 fala o seguinte: Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Quero mandar um grande beijo aqui para minha amiga Taine Corte. Eu sei que ela vai discordar em alguns temas comigo aqui, como também outros alunos discordou, mas grande parte vai entender o que eu quero falar aqui sobre Jesus humano e sobre Jesus espiritual. Nós vamos entender isso aqui hoje de uma vez por todas. Nesse tópico 1, nós vamos falar Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Você precisa entender que o mistério da encarnação de Cristo, ele deve ser adorado e não atraído. Por que isso, pastor Elias? Há um texto muito bom em Eclesiastes, se não me falha a memória. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, ver se é isso mesmo. Eclesiastes, capítulo 5, isso mesmo. Capítulo 11, o versículo de número 5, que eu vou colocar aqui para você entender. Diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Querido, se nós não conhecemos o caminho do Espírito, que na formação de pessoas comuns, nem com os ossos são formados no útero de uma mulher grávida, muito menos sabemos como Jesus, o Filho de Deus, se formou aqui no útero da Virgem abençoada, da Maria agraciada, que nós estudamos sobre ela na última lição. Nós não podemos ter aqui atração pelo processo como algumas religiões têm. Isso deve ficar claro na sua sala de aula. Por que você está falando isso, pastor Elias? Porque quando nós adoramos, quando nós entramos num processo de adoração, isso nos mostra que nós estamos agradecendo. Nós estamos entendendo aqui o kairos. O que é o kairos? No grego aqui é o tempo certo de Deus. Deus prometeu, ele cumpriu, mas no tempo dele, não no tempo do homem. Isso aqui é interessantíssimo. Nós falamos sobre o kairos de Deus. O tempo de Deus para quê? Para libertar e para mostrar o seu amor pelas suas criaturas. Diferente aqui do ser atraído, que é o sinônimo de fascinado, o sinônimo de encantado, de seduzido, de deslumbrado e enfeitiçado. É por isso que nós devemos entrar aqui no quesito de adorar e não ser atraído. Essa é a grande diferença. Tem pessoas que tentam entender esse processo e ficam fascinados somente por esse processo e se esquecem que esse processo é um processo que deverá ser adorado e não ser atraído. Tem pessoas que se encantam somente com o nascimento de Jesus e as outras coisas passam desapercebidas. Vou te dar um exemplo aqui, por que não dizer a própria Igreja Católica? Ela se encanta com esse processo e dá uma ênfase a esse processo do nascimento de Jesus e diz que Maria é virgem perpétua, e esse é o problema que nós estamos colocando aqui, e nós perdemos o quesito de adoração pelo kairos de Deus, ok? O tópico de número 2 da revista fala assim: sua entrada no mundo. Eu queria que você falasse nesse tópico, que nesse tópico há algo que devemos ter muito cuidado ao explicarmos em nossa sala. Por quê? Porque quando se fala sobre a parte humana e a parte divina, nós devemos ter cuidado aqui com o que nós chamamos de nestorianismo. Eu falei um pouquinho sobre nestorianismo numa dessas aulas, não sei se foi a aula de número 11. O nestorianismo, ele sempre tentará nos arrastar para aquelas velhas perguntas: quem morreu na cruz? Foi Jesus homem ou foi Jesus Deus? Quem perdoou pecados? Foi Jesus homem ou foi Jesus Deus? Querido, entenda, a notícia a Maria é clara e evidente que nela seria gerado aqui, vou até afastar a cadeira aqui para você entender, o Filho de Adonai pelo Ruach HaKodesh. Ele envolve Maria. Isso aqui é interessante quando a leitura diz isso. Nesse processo, sendo assim, ele teria parte humana de Maria e parte divina do Pai Celestial. Muitos discordam disso, tudo bem, é o seu livre-arbítrio, como muitas outras pessoas têm, mas é um texto muito bom para a gente ler
em Mateus, que eu amo esse texto, quando você estuda, quando você fala na exegese sobre esse texto, é magnífica. Mateus 1,35 diz, Mateus 1,35, se não me falha a memória, Mateus 1,25, se não me falha a memória, diz assim, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao Filho, a quem pôs o nome de Deus. Então a natureza humana de Cristo, ele estava em Maria, não em José. É importante você salientar na sua sala de aula que José, ele não se envolveu, ele respeitou Maria em todo o processo de gravidez. Isso deve ficar claro, porque há muitas teses se levantando aí, dizendo que porque José tinha um contrato com Maria, ele tinha direito, mas José, nós estudamos sobre o caráter de José, ele foi um homem bom, não o atributo de justo, mas um homem bom, e isso deve ficar explicado. Maria ela foi envolvida pelo Espírito Santo, ela foi envolvida pelo Ruach HaKodesh, e foi gerado então o Filho de Deus. O tópico de número 3, ele aborda seu desenvolvimento humano e espiritual. É algo muito interessante. A infância de Jesus, você vai falar aqui, ela nos leva ao entendimento de quanto ele já manifestava o entendimento sobre o Pai Celeste, sobre o seu Pai Celestial. Observe que no lado humano, ele exercia a profissão de carpinteiro igual a José, mas no seu lado espiritual era totalmente diferente. Enquanto no lado humano ele exercia a profissão de carpinteiro igual ao seu pai José, aqui na adoção, o lado espiritual ele manifesta ainda no ventre ao encontrar João o precursor, João Batista. Nós vimos isso, é claro, na Bíblia, quando ele debate com os doutores da lei em plena sinagoga, e é interessante que ele diz, e ele anuncia que a sinagoga era a casa de seu pai. Ele estava falando de que pai aqui? Pai celeste, não pai terreno. Então tudo isso já nos mostra um caráter divino, um caráter que veio do próprio Adonai. Ok? Fala isso nesse tópico. Tópico de número 2 da revista vai falar seu ministério e caráter supremo. Eu queria que você falasse nesse tópico que há algumas características no caráter de Jesus que é lícito e nós devemos seguir como cristãos. Primeiro, eu queria que você enumerasse para você entender: humildade e mansidão. A própria revista vai abordar isso, mas eu queria que você pegasse o copia e cola para você entender porque eu anexei isso aqui. Querido, Jesus ele demonstra essa ação de humildade e mansidão quando ele vai ter com João Batista para ser batizado. Ele se despoja de sua glória, ele se despoja de sua honra para estar na mais baixa classe que nós chamamos de um corpo de pecado. Isso é interessante, de um corpo no estado de escravidão, diferente do que nós temos visto na atualidade da igreja. Enquanto muitos aqui estão buscando o que nós chamamos de posição social, Jesus não queria posição social, Jesus queria cumprir a vontade do Pai. É interessante você falar sobre isso. O segundo tópico que você numerar aí é misericórdia e compaixão. Jesus sempre se colocava no lugar do próximo. Quando ele estava com fome, quando ele estava com dor, quando este estava desamparado e perdido, você vai ver em toda a Bíblia Jesus sendo envolvido em se envolver com essas classes. Por isso, ele vai ter o nome de bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Quando nós falamos bom pastor, nós temos Jesus, que somente Jesus leva esse título. Por quê? Porque ele curava, porque ele libertava, e ele foi o único capaz de dar a vida pelas ovelhas. Ok? Zé fininho nesse tópico, não tem nem o que discutir nesse tópico. É isso aqui, nesse tópico número 2. Já o tópico número 3 fala sobre o espírito pacificador. Quando Jesus demonstra esse espírito pacificador? Ele demonstra esse espírito pacífico, nós podemos falar, em todo o tempo. Diante de quem? Diante dos fariseus, diante dos saduceus e diante dos demais grupos que perseguiam. E ele sabia que eles queriam matá-lo. Então ele demonstra o caráter de ser pacificador, o caráter
suave, manso. Isso nos leva aqui a entender que nós devemos buscar estes aspectos aqui, tanto o espírito pacificador, como misericórdia, compaixão, como também humildade e mansidão, dia após dia. Para quê? Para que nós possamos ingressá-los no nosso caráter, pois assim nós teremos paz com todos à nossa volta. Todos te perseguem, te maltratam, mas você é diferente. Querido, Jesus sofreu morte de cruz, mas não abriu a boca. Isso aqui você precisa aprender. Eu sei que essa aula vai doer, mas é verdade. Dói em mim, persegue, maltrata, mas você é servo e serve para servir. Acaba com esse negócio de que se pisar no meu calo eu me transformo. Para com isso, você é servo. Entenda isso. Entenda isso. Deus está falando com você e você precisa abaixar as rédeas. A Bíblia diz que aquele que prossegue com dura serviço será quebrado sem que seja notado. Você não precisa ser quebrado, precisa ser inteligente, você tem raciocínio. Quebre agora, você mesmo. Comece a se corrigir, é necessário. Ok? O tópico de número 2, no item 2, vai falar sobre, na prática, ele demonstrou o imenso amor pelos pecadores, o seu amor pelos pecadores. João 8, o capítulo 11, há um texto muito bom que diz assim, João 8, capítulo 11, diz assim, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Querido, se o Filho de Deus não condenou quem deveria ser condenado, por que nós condenamos? Essa é a pergunta. Eu vejo as igrejas condenarem muitas pessoas na atualidade, tirar da comunhão, jogar para fora uma alma que foi tão difícil conquistar das garras de Satanás, eles entregam de novo para Satanás. Então, se o Filho de Deus não condenou, por que nós condenamos? Entenda isso aqui, eu vou falar para você entender. Nós condenamos porque ainda deixamos a parte carnal tomar conta do que deveria ser totalmente espiritual, o que deveria ser totalmente ligado ao Espírito. Os maiores inquisidores, perseguidores da atualidade, por que não dizer aqui, problemas das igrejas, são os que menos oram, são os que menos jejuam, e são os mais propensos a desviar do caminho de Deus. A Bíblia, ela nos manda viver de forma equilibrada em todos os sentidos. Quem muito condena é porque tem problema. Eu, como pastor, vejo isso na igreja. Quem muito gosta de condenar, quem muito gosta de apontar, é porque tem problema. Eu vejo as pessoas com ar de santarrão, aquela coisa toda na igreja. Esses aí são os mais problemáticos. São os que menos oram, são os que menos jejuam e vivem essa capa, igual os fariseus, os saduceus e os amorreus por aí. Entenda, você precisa levar para sua sala que você deve ter uma vida equilibrada. Não é libertinagem, é equilibrada. Você deve viver a graça em todo o tempo, mas não abusar da graça, ok? No tópico de número 3 da revista, continuando aqui, ele vai falar, seu caráter é referência para a igreja. Nesse tópico, eu queria que você abrisse comigo João 13, vamos permanecer aí no Evangelho de João, capítulo 13, o versículo de número 15 e 16. João 13, 15 e 16, que diz assim, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também. 16 ele diz, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que lhe enviou. Olha que interessante. Esse versículo nos leva a uma reflexão urgente, não somente em seguir. Isso aqui é magnífico isso aqui. Não somente em seguir, mas fazer o que o mestre fez, que é o nosso dever. Tem pessoas que só estão seguindo, mas não fazem o que o mestre faz, não fazem o que o mestre fez. Mas aqui, para você anexar aqui, mas o de entendermos, então é necessário que nós entendamos que nunca somos maiores, nunca somos os melhores. Quando consideramos o nosso semelhante maior, nós vivemos e demonstramos que somos e temos um caráter diferente, que é o caráter da servidão, assim como o Filho de Deus também demonstrou.
assim como o filho de Adonai também demonstrou. Você não é o maior, você não é o melhor. Provérbios tem tanta lição sobre isso. Não tenha, o próprio Salmo não tenha olhos altivos. Querido, nós precisamos entender que nós devemos considerar o nosso semelhante, o nosso próximo, sempre maior. Assim nós viveremos bem na igreja. Nós não teremos problemas na igreja se nós trabalharmos nesse sentido. O tópico de número 3 vai falar a morte, ressurreição e volta de Cristo. Eu queria que você refletisse nesse tópico o seguinte tema: Jesus, ele traz consigo o mesmo nome de Joshua. Olha que interessante. O término apenas mudou com o propósito de confortá-lo ao grego. Josué é chamado de Jesus lá em Atos dos Apóstolos 7,45, em Hebreus 4, versículo 8. Havia dois desse nome sobre o Antigo Testamento, que eram ambos tipos ilustres de Cristo. Josué, que era o capitão de Israel no primeiro assentamento de Canaã, e Josué, o seu sumo sacerdote, no segundo assentamento após o cativeiro. Cristo aqui é a tipificação do nosso Josué. Por que isso, pastor Elias? Porque Cristo é o nosso Salvador. Um Josué que vem no lugar de Moisés e faz isso. Isso aqui eu quando eu estava escrevendo isso aqui, eu comecei a entender isso aqui, porque eu vi que todo o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. Então, esse Josué, o sumo sacerdote, no segundo assentamento, assim como o primeiro Josué, que era o capitão de Israel, ele é a tipificação de Cristo, porque Jesus é o sumo sacerdote da nossa profissão. É interessante que em ambos ele é o nosso Salvador. Tanto capitão para lutar, como também sumo sacerdote para oferecer. Isso aqui é interessante, querido. É um Josué aqui que vem no lugar de quem? No lugar de Moisés. E faz isso por nós que a lei não poderia e não podia fazer, na medida em que ambos eram fracos. É magnífico isso aqui, querido. Josué tinha sido chamado por Moisés de Oséias, e agora Moisés vai prefixar a primeira sílaba do nome de Jeová e chama ele de Jehoshua. Onde eu acho algo sobre isso? Números, o capítulo 13, o versículo de número 16, diz assim: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Olha, querido, olha que interessante. Isso está nos mostrando que o Messias viria a ter esse nome, Jeová. Olha que interessante. Por que Jeová? Porque não desiste, ele não para. Ele sabia dos projetos de Deus, assim também como Josué também sabia. Mesmo não sendo judeu, ele agarrou na promessa. Ele entendeu que Deus havia instituído Israel e ia dar para Israel na terra. É magnífico isso aqui, querido. Ele é, portanto, capaz de salvar até ao extremo. Por quê? Porque ele morreu cumprindo o trabalho que lhe foi confiado, e não há salvação em outro nome. Não existe. Não existe. Somente no nome de Jesus. Enquanto os outros não foram capazes, porque eram fracos, estavam num corpo humano e não conseguiram, por causa da lei, Jesus cumpre toda a lei e também designa e traz sobre si a graça, unindo. É magnífico isso aqui, com explicação maravilhosa para se falar na sala de aula. Já o tópico de número 2, eu vou deixar abaixo no copia e cole para você entender um pouco melhor, para você ler e entender um pouco melhor. Vai falar a ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória. Querido, fale nesse tópico, e é importante você falar sobre isso aqui, que se no corpo humano ele tinha limites divinos, agora na sua ressurreição já não existe tal impossibilidade, pois o que era mortal
foi revestido do imortal. Fica doido, pastor? Não, querido. Vou te explicar isso aqui. Jesus, quando esteve num corpo humano, ele perdeu um atributo, que é o atributo de... continuou com a onisciência, mas perdeu a onipresença. Ele não poderia estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Lembra do caso de Lázaro? Então entenda isso aqui. No corpo humano ele perdeu. Agora no corpo glorificado, não. Ele foi revestido de glória e poder, nos demonstrando o quê? Que assim seremos nós, os salvos em Cristo, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 49 a 53, nos provando que assim como ele venceu, nós também venceremos a morte. Ai, é magnífico isso aqui. Vamos lá, 1 Coríntios, para você entender. 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 49, isso aqui, 1 Coríntios 15, 49. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 49. Diz assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O caráter de Cristo está impregnado no homem. O pecado é quem deturpa o caráter de Cristo em nós. O corpo de pecado é quem deturpa esse caráter deixado como a intrínseca marca de Jesus sobre o homem, comprovando que ele criou o homem. Agora, o dia em que nós formos arrebatados, em que nós tivermos um corpo glorificado, isso nunca mais vai ser demonstrado em nosso corpo. Nós seremos como ele, teremos o corpo como ele, nós entenderemos todo esse processo. E eu vejo pessoas achando que vai chegar no céu e ficar andando de nuvem para lá e para cá. Não. Como eu tenho coisas para perguntar para Jesus. Como eu quero abraçá-lo, beijá-lo e perguntá-lo como ele fez diversas coisas. Principalmente eu quero perguntá-lo como foi o processo dele ser gerado em Maria. Como isso causa dúvida entre os teólogos, como isso causa dúvida entre a igreja. Mas o importante é que ele veio e ele nos salvou e nos redimiu de todo o pecado. Espero que essa aula entre na sua mente e fique anexado por toda a vida de seu pensamento. E que Deus te dê uma excelente aula. Até a próxima pré-aula e a Shalom.